Aleluia, aleluia, glória a Deus. Chegamos no novo livro, o livro de Amós. Um profeta que não tinha linhagem sacerdotal. Imagina, Deus chamou Amós lá do interior de Judá para ela falar sobre os juízos que ele ia trazer sobre os reinos do norte, né? O povo que estava tão ímpio. Imagine que o povo de Israel era tão materialista, era imoral, era indiferente à palavra de Deus. E isso soa familiar? Pois é, isso soa muito familiar, porque parece que não parece que foi escrito num livro há mais de 3.000 anos atrás, né? Parece que é o que a gente está vivendo hoje. Então, mas essas palavras descrevem justamente esse tempo do profeta Amós, né? Ele conclamou aqui o povo a ouvir o Senhor. Amós, ele mostra claramente qual é a causa da preocupação, mas também, como sempre, né, como Deus, ele é um Deus amoroso, ele nos assegura da esperança quando nós confiamos nele. Então, Amós, ele foi levantado por Deus, tirado lá do interior de Judá. Ele era um agricultor, uma pessoa simples, mas ele deixou ouvir a voz de Deus, ele queria ouvir a Deus. Ele não era de linhagem sacerdotal, ele não era um profeta, né? Não era uma pessoa designada com isso. E a gente vê aqui que Deus, ele faz isso, ele não faz distinção de pessoas, de classe social, de cor de pele, de nada. Ele levanta pessoas como Lucas, que era um médico, né? Que foi ali que andou com Paulo. Você lembra lá no Novo Testamento? Lucas escreveu um livro com detalhes da vida de Jesus, né? E também pessoas como Pedro, que era um pescador, o apóstolo Pedro, e como Amós, que era um agricultor. Era um agricultor, mas ouviu a voz de Deus e ouviu o seu chamado. Amós ouviu o seu chamado e justamente veio falar para o povo do norte ali de Israel o que Deus faria, porque eles estavam numa vida tão ímpia, tão pecaminosa. E isso serve para mim e para você hoje, porque os dias não parecem diferentes. As pessoas parecem indiferentes à palavra de Deus, têm atitudes materialistas e imorais. E isso não se trata só das pessoas, de mim e de você também. Então a gente vai estar aqui, perdão, a gente vai estar aqui nesse devocional começando um novo livro, o livro de Amós, e esse é o capítulo 1. A gente vai já para essa leitura, mas eu quero te convidar, feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração, vamos orar. Precioso e querido Espírito Santo, eis-nos aqui, declaramos nossa mente e nosso coração cativos à tua voz. Fala conosco, Santo Espírito, nós precisamos, Senhor, de Ti, mais e mais. Ajuda-nos, Pai, a ter revelação do alto, Pai. Nos traz essa revelação, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sair, Pai, do materialismo, Senhor, da vida de ímpio, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sair da indiferença contigo, Senhor, da imoralidade. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração, Pai, perdoador, um coração arrependido, Senhor, e sermos perdoadas por Ti, Deus. Estarmos no céu como pessoas perdoadas. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, capítulo 1 do livro de Amós. Palavra que Amós, criador de ovelhas, em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel. 2 anos antes do terremoto, nesse tempo Uzias era o rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era o rei de Israel. E ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o tempo do Carmelo. Então a gente já viu aqui o chamado de Amós, né? E aqui ele continua, o versículo 3 já é sobre o julgamento dos povos vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Qui, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra os últimos dos filisteus, diz o Senhor, o soberano.
Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos, pois porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. E assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bozrá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos no dia de tempestade, o seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. A gente viu aqui, né, o julgamento dos povos vizinhos de Israel. Então a gente está vendo aqui Deus falando, né, sobre os povos ali. Falei que Amós, ele foi tirado ali, né, das malhadas, por trás das malhadas, como Davi, mas ele era um agricultor, né, pastoreando ovelhas, e ele ouviu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus e quis cumprir sim. Ele veio contra o juízo contra o povo do norte de Israel, e ali ele veio falando sobre os vizinhos de Israel e toda a predominância imoral, indiferente à palavra de Deus e materialista. Isso cabe também a mim e a você. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados e seguir ao Senhor.